Tarde, professor. Meu nome é Juliana e agora eu vou apresentar o meu trabalho sobre técnicas da construção, né? O meu trabalho, né, o que eu escolhi foi falar sobre a construção do Museu do Amanhã, né? O Museu do Amanhã é um exemplo de uma construção sustentável, né? Ele é localizado na cidade do Rio de Janeiro. É mais do que um marco arquitetônico impressionante. Além da sua beleza e design futurista, o museu também é um exemplo inspirador da construção sustentável, né? Demonstrando o compromisso com a preservação do meio ambiente e por busca de soluções ecologicamente conscientes. Idealizado pelo renomado arquiteto espanhol Santiago, o projeto do Museu do Amanhã foi concebido como um edifício futurista. Agora um pouquinho sobre a introdução, né? A construção em si foi uma verdadeira obra da engenharia, né? Exigindo técnicas avançadas e materiais inovadores. A construção principal do museu, a estrutura, né, principal do museu foi projetada em aço e concreto, com formas orgânicas lembravam, né, uma flor, um barco veleiro, como metáfora do movimento da transformação consciente, né? Aqui um pouco de um resumo da obra, né? A área construída é de quase 19 mil metros quadrados. Ele tem um espelho d'água de 9.200 metros quadrados. O tamanho da estrutura é de 338,34 metros de comprimento e 20,85 metros de altura. O peso da cobertura metálica é de aproximadamente 4 toneladas. É, Ele está localizado, né, no Pier de Mauá. O Museu da Manhã lança-se sobre a baía de Guanabara, né? A estrutura da cobertura foi feita com perfis do tipo caixa, com dimensões de 1 metro por 1,5 metros. Para a execução, foram implantadas duas fábricas no canteiro, uma em cada cabeceira da obra, sobre o pier, né? Aí está no desenho que mostra que foram divididas em 4 partes, né? As peças que chegavam ao pier tinham até 20 metros de comprimento e pesavam até 100 toneladas. Eles eram levados por um pórtico que percorria o canteiro de ponta a ponta até o local exato da montagem da estrutura. As peças tipo caixa podem sofrer o efeito de flambagem no local, devido à grande dimensão. Portanto, foram soldados chapas internas para prevenir esse efeito indesejável, né? As soldas foram acompanhadas por um rígido controle de execução, além da vistoria visual. Foram feitos vários testes de líquido penetrante nas soldas, né, de filete e de ultrassom nas soldas de penetração total. O corpo rígido também foi fundamental para que a deformação da estrutura fosse compatível com as dos vidros das fachadas, né? Devido ao problema de integridade das estacas do Pier de Mauá, o edifício do museu é, tem fundação própria, composta por 2.500 estacas, sendo 1.500 metálicas e com profundidade de 20 metros, e além de 1.000 estacas raiz de 18 metros, né? Um pouco que exigiu extremo cuidado na obra, né? Um ponto que exigiu extremo cuidado na obra foi o planejamento desse projeto, né? Ele teve o descimbramento da estrutura metálica. A cobertura foi fabricada com uma contraflecha, né, que seria compensada após a remoção dos escoramentos, né, com a acomodação do carregamento do peso próprio. Aqui falando um pouco sobre as características, né, um edifício comum usa de 90 a 100 quilos de aço por metro cúbico de concreto. Contudo, segundo os responsáveis pelo projeto, o Museu do Amanhã demandou muito mais concreto, né? A construção utilizou cerca de 250 quilos de concreto por metro cúbico. Além disso, a obra emprega um total de 22 mil metros cúbicos de concreto armado, né? Também temos também a questão dos moldes, né? Dar vida às formas fluidas do projeto também foi um grande desafio, porque enquanto uma obra tradicional pode se utilizar a mesma forma de concretagem de 8 a 10 vezes, no caso do Museu da Manhã, cada forma foi usada somente uma vez, por conta do ângulo único do design, né? Temos também a questão da cobertura, né?
A cobertura do edifício foi um dos pontos mais desafiadores do projeto. O telhado, composto por painéis fotofocais capazes de capturar energia solar e converter em eletricidade para abastecer parte da necessidade do museu. Essa solução sustentável destacava o compromisso do Museu do Amanhã com a preservação do meio ambiente e a busca de alternativas de energia limpa, né? A estrutura principal da cobertura metálica é o veio central, né, que contém 48 asas, 12 laterais na fachada oeste e 12 laterais na fachada leste e 24 superiores. Cada asa tem de 20 a 30 alertas móveis, somando assim 1.380 desses elementos, que tem de 2 a 24 metros de comprimento. As alertas móveis, outra inovação do projeto, carregam as suas faces superiores, que dá 5.492 unidades de painéis de células fotovoltaicas, divididos em 24 módulos, né? Produzindo, então, 247,9 megawatts-hora ano. Elas se movimentam conforme a orientação solar para otimização e geração de energia. As asas metálicas na cobertura são móveis e a própria cobertura flui sobre a estrutura, criando dois balanços, né? Um de 65 metros, outro de 70 metros, que sombreiam a edificação. Agora falando um pouco sobre a sustentabilidade, né? Um dos aspectos mais notáveis da construção sustentável do Museu do Amanhã é a cobertura. O telhado foi projetado com a instalação de painéis fotovoltaicos que captam energia solar e convertem em eletricidade, né? Como eu já havia falado. Essa solução inteligente permite que o museu utilize uma fonte de energia limpa e renovada, né? Renovável, produzindo a sua dependência de fontes tradicionais e não sustentáveis. Além disso, a cobertura também conta com um sistema de captação de água da chuva. A água coletada é armazenada e utilizada para irrigação do jardim ao redor do museu, minimizando o consumo de água potável e contribuindo para a preservação desse recurso tão valioso, né? Outro aspecto relevante é a escolha dos materiais da construção. Durante a obra foi dado preferência a materiais de baixo impacto ambiental. Com isso, o concreto com menor teor de emissão de CO2 e a utilização de materiais recicláveis, essa abordagem reduz a pegada de carbono no edifício e contribui para a diminuição de poluição ambiental. A eficiência energética foi considerada um dos aspectos do projeto. O museu possui um sistema de iluminação LED de baixo consumo, o que ressalta em uma redução significativa do consumo de energia elétrica. Além disso, foram implementadas estratégias de controle de temperatura e ventilação natural, diminuindo a necessidade de utilização de ar-condicionado e sistema de refrigeração tradicional, né, e artificial. A conscientização ambiental também está presente na exposição do museu. Os visitantes são convidados a refletir sobre a importância da sustentabilidade e a busca da solução para os desafios ambientais que enfrentamos atualmente. O Museu da Mãe se torna, assim, um espaço educativo, inspirador, incentivador à conscientização e à mudança de atitude em relação ao meio ambiente. Um resumo do Museu da Manhã é um exemplo admirável da construção sustentável. Desde a sua concepção até a operação diária, o museu mostra um compromisso genuíno com a preservação do meio ambiente e com a promoção de um futuro mais sustentável. É um convite para repensar, né, nossas práticas que adotamos soluções ecologicamente responsáveis em todas, né? Após 6 meses da sua inauguração, o Museu da Mãe se tornou o primeiro museu do Brasil a conquistar o selo ouro na certificação LEED, né? E no segundo mais alto da classificação. São 4, são certificado, prata, ouro e platina. Emitido em mais de 130 países em todo o mundo, o selo LEED é considerado a principal certificação de construção sustentável para o empreendimento do Brasil. Onde representado oficialmente pelo Conselho de Construção Sustentável do Brasil, criado em 2007. Né? E para conquistar o selo ouro, o projeto foi avaliado desde a sua concepção em 7 categorias, que é o uso racional de água, espaços sustentáveis, qualidade dos ambientes internos da edificação, inovação e tecnologia, atendimento à necessidade local, redução e reutilização e reciclagem de materiais e recursos, e eficiência energética.
Enfim, é isso, professor. O que eu queria apresentar é isso. Muito obrigada.